bem-vindos. Nós estamos só aguardando mais alguns minutos. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Eu, Marco Aurélio, da Cortex, e meu amigo Paulo Medunecas, da 123 Valendo. E temos a Kika, a gente não pode esquecer da Kika, que ela é muito importante. Então, as mensagens que vocês vão mandando, eu e o Paulo, a gente vai falando, vai conversando, e a Kika ela dá uma força pra gente, hein? Show de bola. Deixa eu até Nossa, anotar o tempo aqui. tio Zig entrou, a Su entrou aqui, uma amiga minha de Miliano. Seja Su bem-vindo. Scan. Que legal. Su, seja bem-vinda. Saudade de você, mano. Jogando em casa, seja bem-vindo. Jogando em casa, minha conterrânea de Sorocaba aqui, ó. A Mariane também tem acompanhado bastante a gente. Seja bem-vinda aí, né? E eu acho que a gente pode Legal. aproveitar, né, que a gente já tá com essa vibe aí da galera chegando, né, Amaral, para agradecer, né, toda a galera que tem se movimentado bastante aí na comunidade, né, que tem compartilhado e curtido aqui a agenda, né, eu tenho tentado fazer uma agenda semanal com todos os eventos aí de lives, na verdade só lives, né, nada de eventos, mas só lives aqui do Instagram, e tenho colocado ela toda segunda-feira lá no feed de 123 Valendo, e agradecer toda a galera que tem compartilhado, que tem mandado para mim as lives que vão fazer, e além de compartilhar e tal, estão aparecendo nas lives também. Isso fortalece demais o hobby, né? Fortalece demais o nosso movimento, a comunidade toda aí. Com certeza. Na verdade, Paulão, acho que isso que tem acontecido, essa rede ela tem se ampliado para todas as pessoas, né, que trabalham com jogos ou não, que são apenas apaixonados, que já é, para mim, grande coisa. Eu acho que essa ação, ela de fato deflagra o quanto as pessoas estão envolvidas, né? Tá todo mundo querendo conhecer mais, tá todo mundo se aproximando, principalmente que isso é muito importante. A gente está dando a mão, né, para poder fortalecer uma causa que é muito bacana, que são os jogos de tabuleiro. Então você vê que tem muita gente engajada Sim. e é isso. Eu estou muito feliz porque eu passei aí isso acho que em 2 semanas, hein? De 2 semanas para cá, o perfil da Cortex aí teve pelo menos 100 curtidas. Então isso é fruto desse trabalho que você tem feito, que a Bodogami tem feito, que eles têm feito live praticamente direto, né? Então tem algumas pessoas Sim, que estão bem engajadas e eu gosto de falar, gosto de dar nomes, porque é isso que faz com que a gente apareça, né? Então tá todo sim, mundo aí ajudando e quanto mais a gente fizer, melhor. Então sim, com é isso. certeza. Sim. E aproveitando, então, já que a gente tá falando dessa de fortalecer, você que está aí na live agora, mete o dedo nesse aviãozinho aí, ó, e manda para geral aí que tá tendo essa live para a gente fortalecer aqui. E mete o dedo nesse coraçãozinho aí também, para o Instagram entender que nosso conteúdo é legal, é bacana, né? E a gente gosta também de ver os coraçõezinhos subindo Chuva aí de também. coração, chuva de coração, Chuva de chuva de coração, da hora. coração. Você viu quem tá na live aqui hoje com a gente? Nosso amigo Popô. Popô tava Popô aí, tá ó. aí. Seja É, bem-vindo. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Depois a live vai estar gravada, isso é importante. Como a gente tem um tempo, né, para cumprir, então a gente tem algumas coisas importantes para falar. E basicamente, para quem não participou da live na semana passada, eu e o Paulão aí, duas empresas, Cortex e 123 Valendo, nós estamos fazendo esse trabalho conjunto. E a gente lançou na semana passada um grupo de estudos, demos esse desafio aí para ver quem estava a fim de topar essa com a gente. E 18 pessoas, né, Paulão? sim, na verdade, contando a gente, deu 20 mais uns dois aí, Deu deu 20. 22 pessoas no total. Então a gente tem 22 pessoas interessadas nesse grupo de estudo. Então eu queria agradecer. E esse grupo de estudo nada mais é do que nós nos reunirmos para a gente poder falar muito sobre jogo, falar sobre a aplicabilidade dele, qual é a importância, para quem é esse jogo, como se joga. Tudo que tiver relacionado ao jogo a gente vai fazer. E o mais legal é que temos pessoas de norte ao sul do Brasil, Paulão. Então Tá a gente está muito com o legal Brasil isso. inteiro, hein, para Isso, discutir. isso é incrível. Isso ter gente de tudo quanto é canto enriquece demais o grupo de estudo, né?
E uma triste notícia para quem está aqui agora é que a gente encerrou, né, as inscrições, né? Mas esse grupo vai trazer muitos frutos e daí para geral a gente vai compartilhar, né, boa parte do que a gente vai estudar nesse grupo, né? A ideia é que É vire isso. um material bacana, um material legal para ser compartilhado. Aliás, Paulão, até aproveitando, essa é uma notícia, na verdade, um pouco triste. Porque a gente fala que é triste, né? Porque tem pessoas que estão envolvidas, elas preencheram um formulário e de fato a gente vai se dedicar nesse estudo. E nós entendemos vocês que são os nossos seguidores da live, que assistem, as pessoas que querem consumir esse conteúdo. Então, o que a gente dá uma discutida, a gente entender e aprender, e estudar lá no grupo, a gente vai transformar isso em live também. A gente vai trazer esse conteúdo para que vocês possam acompanhar um pouco do que nós temos falado. Então, como é você ter um grupo de pessoas que discute o jogo e depois a gente vem para fazer um bate-papo, um bate-bola com todos vocês que estão aí também respiram o jogo, né, Paulão? Acho que é É um isso. pouco essa a ideia. O Léo acabou de perguntar se a gente não está aceitando mais inscrição. Léo, a gente não está, mas fica tranquilo que você foi um dos últimos a se inscrever e você está dentro do grupo. Ó, Tá? Léo, passou, hein, na Passou lista. por muito pouco. Ah, já tem professor. Ó, o Clério estou perguntando para abrir outra turma, né? Calma aí, calma. Vamos entender esse primeiro e daí pode ser que surja outra turma sim, né? Por que não, né? Se a coisa crescer e ficar Exatamente. legal, né? E até, Paulão, eu queria aproveitar só para vocês terem uma ideia do que já viu de sugestão de quem preencheu o formulário, apareceram algumas coisas bem legais mesmo, ó. Ludicidade, jogo e educação no ambiente escolar e domiciliar, criação e adaptação de jogos, aplicação do jogo em ambientes organizacionais, jogos que estimulem a criatividade, jogos para ser jogado com diversas idades, de 4 a 12 anos, como utilizar os jogos, como mediar jogos em sala de aula. Esse é um tema legal, né? Inclusive, Sim, a gente falou sobre isso já na semana passada, né, Paulão? falou um Como o pouquinho. jogo ele tem uma aplicabilidade dentro do ensino, dentro da educação. Então, é um pouco por isso que nós estamos aqui, né? Para discutir exatamente esses pontos, né, Paulão? Sim, a ideia é trazer, né? Eu fiz uma live ontem de uma maneira muito mais leve, muito mais sutil. Eu falei um pouco de aprendizagem, sim. Inclusive o Eric, que estava comigo, meu filho, ele fez uma solicitação para os professores que estavam presentes, solicitando mais ludicidade, mais jogo, mais brincadeira nas aulas, né? E é exatamente o que a gente acredita, né? A gente gosta disso, a gente acredita que o jogo ele tem muita coisa por trás, muitos estímulos, né? Ele é uma ferramenta de aprendizagem. Obviamente, eu acho que é bom a gente pautar sempre que o jogo nunca vai substituir o conteúdo completo de uma aula. A gente não quer trazer aqui para o professor uma verdade absoluta que todas as suas aulas têm que ser com jogo. Não, não é isso. Longe disso, gente. A gente só quer trazer para o professor o olhar de que um jogo ele pode estimular muito. Vários exemplos de como um jogo pode estimular e quais áreas o jogo pode estimular. Né? E quanto o professor pode, nesse processo todo, criar em cima disso. Né? Eu acho que esse é o grande lance para a gente falar quando se fala de jogo na educação, na aprendizagem. Eu acho que é esse o grande lance para as pessoas entender, para o professor entender. E daí, obviamente, a gente está falando de professor aqui, mas a gente consegue colocar na aprendizagem como um todo, né? Como foi citado lá, para os pequenos, para os médios, para os grandes, nas empresas, né? Todo lugar a gente consegue utilizar o jogo como ferramenta, né? Ajudando na metodologia. E o Família Board Games aqui colocou um ponto muito legal, que o jogo ele precisa ter uma mediação dentro de sala de aula, né, para gerar uma experiência. E eu acredito muito nisso. Como o professor ele inicia com essa mediação para os alunos entenderem e aprenderem, e quando vai passando o tempo e a repetição desse jogo, você dando possibilidade para
para as crianças, para os alunos entenderem como é a mecânica do jogo, vai chegar um momento que eles vão ser os replicadores desse jogo para outras pessoas, para outras crianças, para outros alunos e até para a família, se esse jogo ele sair da sala de aula. Então, olha quantas possibilidades, né, você tem com esse jogo. Então, de fato, a gente não está aqui para falar que o jogo ele é a ferramenta a ser utilizada em tempo integral, mas ele sim é uma ferramenta que você pode utilizar para aplicar um tipo de metodologia que você deseja desenvolver, dentro do que você está propondo de estudo. Então, sim, o jogo, com certeza, ele torna as aulas muito mais prazerosas e elas muito mais práticas, porque o aluno ele tem esse anseio, né, de praticar, de fazer, precisa sentir, né? O aluno ele é muito sinestésico, né? Quer sentir tudo, né? Total. Por isso que a criança ela está sempre vibrando, né? E Sim. nós, quanto educadores, nós temos que entrar nessa vibração, como a gente se conecta a eles. E eu acredito que o jogo ele é esse ponto de conexão. Então ele, de fato, aproxima você do aluno para você gerar algum tipo de interesse nele. E gerando interesse, você vai ter o quê? Um aprendizado maior desse aluno, porque ele está interessado. Sim. Além do interesse, acho que tem outra coisa legal, acho que é bacana, quem já conhece jogo, sabe um pouquinho, entende um pouquinho de aprendizagem, que eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão aqui com a gente, entende o quanto o termo aprendizagem significativa, né, representa dentro de uma sala de aula. Né? E essa aprendizagem significativa, você pode entender ela como momento que gera emoção. Se você passa um conteúdo que não gera emoção nenhuma, você vai gerar um decoreba, né? Porque ele não vai aprender, principalmente criança, quanto mais nova, se não houver ludicidade que mexa com emoção, vai ser muito maçante e chato o aprendizado. Quando você gera Exatamente. emoção, nossa, o aprendizado realmente acontece, porque ele viveu, ele vivenciou, ele presenciou aquilo, ele sentiu sensações ali que vai marcar com toda certeza. Né? E existem estudos que provam que quando a gente tem esse aprendizado com sentimentos, com emoções, ele fica muito mais gravado, muito mais fácil, né? Fica muito mais gravado na memória o aprendizado em si, né? Com certeza. E eu até quero dar um exemplo de aprendizado. O Paulão tem um filho dele que de vez em quando participa das lives, e ontem o filho dele deu uma sugestão de jogo para professor. Então, É, como essa questão da apropriação? Então, tudo isso que você está falando, Paulão, e muitos comentários que estão aparecendo aqui, né? A Bariane falou alguma coisa sobre essa questão da experiência, como que é essa. A Érica colocou aprendizagem ativa, né? Então, a gente está falando exatamente disso. Como você sim, proporciona para a criança se conectar a algo que ela vai gerar um interesse, e esse interesse vai fazer com que ela aprenda de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais descontraída. E tem um outro lado também que é você lidar com todas as suas emoções, igual você falou, porque você tem um jogo e o jogo ele te propõe uma competição. E você pode não gostar porque você ficou bravo que você perdeu. Então, como é o papel desse profissional para fazer esse tipo de mediação? Para saber qual é a hora que você coloca o jogo, qual é a hora que você retira, qual é a hora que você muda de estímulo também, né? Para não perder. Porque a gente pode perder também, né? Essa sim, ferramenta que é o jogo, porque a criança ela não consegue ganhar da outra de jeito nenhum, de forma alguma. Então aquilo não vai gerar um aprendizado para ela. Então o nosso papel quanto mediador é exatamente esse: prestar atenção em todas essas crianças e todos os estímulos que estão acontecendo ali ao redor, para que eles tenham um ótimo aproveitamento desse jogo, né? Então isso para mim é uma sim. coisa que fica muito latente, né? É muito forte se a gente não prestar atenção. Porque acontece e você ficar super estressado, você começa a jogar, você começa gostando. Chega uma hora que você já parou de gostar, que você fala, meu, eu só perco, não sei o que acontece. E aí você fala, esse jogo não serve para nada, não quero mais jogar ele. Então esse é um ponto que é importante, né? A gente entender para poder avançar. Quais são os estímulos que a gente pode trabalhar? Sim. Tem uma coisa, Amaral, que eu acho que é muito interessante. Ontem eu falei um pouquinho lá na minha live de dicas de jogos,
que é o seguinte, é o preparar o ambiente, né? Que é um passo atrás do que a gente está falando aqui do jogo, né? Você, Exato. antes e daí vou trazer para alguns contextos, para dentro de casa, com a família. Preparar o ambiente do jogo, o ambiente para se jogar é falar o que vai acontecer, como rola, contar um pouquinho da história do jogo, o que tem. Se tiver uma temática, se for com criança, traz a história do jogo, traz a ludicidade para o ambiente. Né? Isso para dentro de casa, que você consegue, você sabe exatamente o ponto de cada criança que está ali com você. Vou trazer para outro ambiente, quando você está no ambiente escolar, né? Trazer essa ludicidade e preparar o ambiente é você pegar as salas de aula, a sua turma, você trazer para a sua turma um pouco dessa história, contextualizar que existe um jogo, dar pequenos exemplos de como o jogo pode ajudar, não no conceito já pedagógico, e sim na maneira da diversão, né? Trazer a ludicidade de como esse jogo vai preparar. Você está preparando o terreno para daí você conseguir chegar e trazer um jogo. Porque quando a gente está falando de criança, se você pega o jogo e coloca na mesa das crianças sem explicar nada, já era. Você tem mais A experiência última que coisa que ele ele vai ser nisso. um jogo, né? Ele vai virar um brinquedo, né? A última coisa que você vai ter um jogo, exatamente, vai ser um brinquedo. E sem contar que os cuidados, a preparação para com o jogo e tal, vai por água abaixo. Né? Que você precisa trazer toda uma preparação para a sala de aula, quanto esse aluno precisa tomar cuidado com a carta, que é uma carta sensível, não pode estragar, da caixa do jogo, os elementos. Então, tem toda uma preparação que eu acho que fica muito. Faz parte do processo do professor quando ele vai aplicar isso para o ensino, na sala de aula, né? Ou na sala de aula, ou no projeto, ou numa parte da escola que é um projeto. E daí mais um outro contexto é no contexto de empresas, né? O Zé que está aqui da Motor MBO, o Zé, já participei de vários eventos com ele, é um dos meus mentores aí dentro dessa linha de jogos corporativos, e quando você traz pro corporativo o jogo, a mesma coisa, você precisa ambientalizar, você precisa trazer os elementos, o que vai acontecer, né? Não adianta você chegar e colocar, embora o entendimento para o mundo corporativo é outro, né? É outro. Nós fizemos uma ação, até lembrei aqui do Zé, nós fizemos uma ação onde era uma atividade surpresa. Ninguém sabia de nada. De repente entra a galera da La Casa de Papel. Entrou todo mundo no evento, igual os caras da Casa de Papel, e meu, já era, a casa é nossa. Lá pegou a pessoa lá, o MC do evento, colocou nas costas, saiu. Meu, cena de filme, sensacional. Mas o jogo ele foi desenrolar ali. Mas não tem como você fazer isso com essa proporção para dentro da sala de aula. Né? Para a sala de aula tem um outro ambiente, uma outra coisa. Mas fazer essa ambientalização é fundamental, né? Eu acho que vem antes do que a gente quer falar aqui sobre o jogo. Eu quero trabalhar um jogo, Paulão. Como eu trabalho? Não, pega esse jogo aqui, ó, tá vendo? O azul, ó, leva lá para a mesa, ele é legal pra caramba, as crianças vão se divertir, você vai trabalhar lógica matemática com ele. Eu quero Não até faz aproveitar, sentido. Paulão. O Clériston ele fez uma pergunta: como preparar esse ambiente em aulas online? E esse é um grande desafio. E eu até queria já dar um exemplo, porque ontem eu dei um curso na terceira jornada pedagógica de Santo André para um grupo de 35 pessoas, e o meu desafio era exatamente esse: como eu iria trabalhar jogos de tabuleiro estando à distância com essas pessoas, como eu ia abordar esse tema e como eu ia fazê-los jogar. Então, você já disse muito. E aí, respondendo a pergunta do Cléris, são as saídas que eu utilizei. Então, para um jogo, o que eu faço? Eu conto a história dele. É o primeiro ponto. Como eu cheguei até esse jogo? O que esse jogo ele significa para mim? E a partir do momento que eu contei o que significava, que no caso era o Doble, né? O primeiro jogo que eu utilizei foi o início ali da formação. Então eu preparei as pessoas dizendo
o porquê que esse jogo estava ali, de onde eu tinha tirado esse jogo para utilizar, e no final eu apresentei a forma como ele era jogado. Por ele ter uma regra mais simples e muito rápida de entender, as pessoas elas já se conectaram com o jogo. E, consequentemente, os próximos jogos que eles já tinham um peso um pouco maior, tinham explicações maiores, as pessoas elas já estavam conectadas a mim, elas já estavam conectadas a esse ambiente de regras, de explicação para depois jogar. Porque o que pega mais, que eu percebo, é essa questão da ansiedade. Então, a ansiedade, hoje, ela está muito latente, né? A gente tem muito pouco tempo para explicar algo para alguém, ele entender e ele querer fazer, né? Então, Sim, nós temos um demais. tempo Eu tô... de quantos segundos, né, Paulão, para se conectar. Então, nessa live, quantas pessoas já entraram, olharam e podem ter saído? Então, isso é um ponto que a gente tem que preparar as pessoas para que elas entendam aquilo que está acontecendo no ambiente e queiram participar dele. Então, respondendo um pouco o Clériston, esse é um caminho que eu segui no curso para poder chegar aos jogos, à apresentação e, de fato, a jogar com as pessoas. Sim. E uma coisa que eu acho que é um detalhe que nós temos que alertar todos que querem trabalhar com jogo para a escola é o repertório. Eu acredito muito nisso que quando a gente fala de criatividade, se eu não tenho repertório para criar, fica muito mais difícil. E daí os meus bloqueios começam a aparecer aí. Como que eu quero trabalhar com jogo de tabuleiro se eu não jogo? Como que eu quero trabalhar com ludicidade, com brincadeira, se eu não brinco? Isso faz muito sentido e quando o professor, quando o adulto que quer trabalhar no mundo corporativo, qualquer coisa, entende isso, cara, muda completamente a chavinha. Porque se eu falar para você, se eu pegar dos jogos que estão aqui atrás de mim, se eu pegar esses 4 jogos aqui em cima, eu colocar na mesa, os 4 jogos são completamente diferentes um do outro. De vários níveis de ludicidade, de complexidade, de componentes e de sensações que você vai ter com o jogo. Tem um jogo aqui que ele é de tempo real. Então todo mundo joga, não tem o meu turno e o seu turno. Todo mundo joga de uma vez. Né? Eu tenho um outro jogo aqui que ele é completamente estratégico. Você precisa pensar, você precisa saber como você vai jogar. Eu tenho esse jogo aqui que é muito baseado em sorte. Então, eu ter esse repertório vai fazer com que eu possa criar novos jogos. Ou o próprio jogo que eu joguei, aplicar ele de uma maneira diferente. Então, professores, pessoas que querem trabalhar com jogo, a minha sugestão é jogue. Jogue o máximo possível, a quantidade de jogos que você quiser. Quer estudar um jogo por vez? Tá tudo certo, tudo bem, mas jogue. Professor, quer ter mais ludicidade? Brinque. Opa, Paulo, Brinque. travadinha. Deu uma travadinha? Brinque, professores, brinquem para vocês terem um pouco mais da ludicidade em si. Né? Daí eu acho que esse é um ponto também que é crucial para quem quer trabalhar com jogos e trazer um pouco mais de ludicidade para as suas aulas. E no mundo corporativo também. É isso aí, Paulão. Vou até aproveitar. Hoje a gente vai interagir um pouco mais. Hoje eu estou mais antenado aqui na parte das mensagens. Então, Ó, a Kika tá aqui. Você falou, mas a Kika tá aqui também no apoio, tá? Ela veio me dar mensagem e você já leu. Me ajuda aí, Kika. Ó, a Dei F. Barreto, ela colocou algo importante, você respondeu. Boa tarde, sou professora de escola municipal, gosto de apresentar jogos para os alunos, porém os jogos que eu apresentava eram pedagógicos. E meu objetivo esse ano são os board games. E é o que o Paulão falou. A melhor forma da gente se conectar para apresentar algo para os nossos alunos é jogar. A gente precisa, de fato, entender a mecânica, porque você entendeu a mecânica, você entendeu o jogo, você entende a proposta dele. E aí a proposta fica muito mais clara com seus objetivos, com o seu plano de aula. Você consegue amarrar o que você precisa passar de conteúdo junto com aquele jogo. E o Léo Abreu, aqui, você quer comentar algo aí, Paulão? Não,
Passou aqui, eu não tô vendo os comentários. E eu vou comentar aqui o do Léo. Ele colocou Léo Abreu, ponto 23. Considerando o contexto corporativo, a aplicação do jogo ou da gamificação, é possível oferecer adesão voluntária nessa atividade lúdica? Sim, dependendo como que foi a pergunta? Dentro do contexto corporativo, dentro das Tá. empresas. Ele perguntou se a aplicação do jogo ou da gamificação é possível oferecer adesão voluntária nessa atividade lúdica. Bom, eu Vamos já lá, vou vamos responder pro entender Léo. o jogo. Para o jogo se tornar jogo, já diz a literatura, algumas literaturas dizem que o jogo, para ser jogo, ele tem que ser voluntário. Começa por aí, né? O jogo, para ser jogo, ele tem que ser voluntário. Já na gamificação, ele não tem essa obrigatoriedade. Mas vamos entender a diferença entre gamificação e jogo, que é muito confuso para muitas pessoas. É lógico que existem estudos muito mais aprofundados. Eu vou trazer um olhar bem que tem pessoas que não gostam desse olhar, mas é a maneira talvez mais rasa e mais simples de explicar a diferença de um para o outro. Jogo. Todo mundo conhece o jogo. Ele precisa ter regras, ele precisa ser voluntário, ele tem, por fim, a diversão. Né? Isso é o jogo. Né? Tem regras, pode ser simples ou mais completas ou mais complexas, mas ele vive nesse ambiente, tem essas características. E Já a segundo o Ruizinga, né, gamificação. Paulão? Só para te Oi? complementar, segundo o Ruizinga, um grande estudioso, o jogo ele é praticamente um estado inato da pessoa, né? Que a gente joga a todo momento, né? Então, só Ele é o queria quê? complementar Cortou para mim. que o Ruizinga fala que o jogo ele é um estado inato da pessoa. Então, a gente joga durante a nossa vida em todos os momentos, né? Então, só queria Sim. complementar a sua fala. Pode E seguir ele aí, ó. traz, e ele traz também como uma parte cultural, né? Ele entende as civilizações e tal como cultura e enxerga tudo isso como um jogo também, né? É incrível. Exatamente. Quem não leu, não estudou, estude. Inclusive, assim que acabar aqui, no Jogar Educa, a Marina vai ter uma live na sequência da nossa que vai falar um pouquinho disso. Né? Show de bola. Acabando aqui, galera, corre para lá que vai ser legal. Ela tá aí, a Marina. Então, voltando a falar, então o jogo ele tem essas características. Ruizinga é um dos caras, um dos gênios aí que estudaram, né, o jogo em si, traz muita teoria, muito conceito do jogo. E a gamificação em si, a gamificação é basicamente você aplicar elementos de jogo, características mecânicas de jogo, onde não tem jogo, né? Exemplo disso é muito comum, parece que não. Algumas pessoas não entendem isso logo de cara, mas Netflix, Facebook, Instagram, Duolingo. Duolingo é mais claro até, né? Mas essas redes sociais que eu falei estão recheadas, cobertas e embasadas na gamificação. O Duolingo chega a ter pontuação. O Duolingo ele traz mais elementos do jogo que fica claro ali para você. Você tem um ranking claro ali para você. Então você acaba vendo como um jogo, fica mais claro. Mas dentro de um Netflix, por exemplo, não é tão claro. Mas ele está recheado de gamificação. Então, só para a gente entender essa diferença e daí no mundo corporativo, respondendo o Léo, no mundo corporativo, se eu aplicar uma gamificação, não necessariamente eu preciso ter um jogo. Pode ser num processo interno da empresa. Se for num treinamento específico, a gente vai fazer um treinamento tal dia. Essa gamificação ela pode passar despercebida, né, com esse olhar que eu falei do Duolingo, né, mas eu tenho uma pontuação e tal, mas estou aprendendo conteúdo. Os caras não vão entender, isso aqui é um jogo. Não, eles vão entender que é uma aula diferente que eu tenho essa pontuação. Já se for um treinamento que tem jogo e tem gamificação, o Buda, Fernando, pelo amor de Deus, Fernando Tsukumo,
ele usa um termo, e algumas pessoas estão usando, e eu gosto muito de usar também, que é o termo de ludificação. Na ludificação, que é um termo que talvez nem exista, mas no Brasil foi criado e eu gosto muito disso, na ludificação você trabalha... então na ludificação você consegue trabalhar tanto o jogo quanto a gamificação junto. Daí beleza, daí virou uma farofa toda e virou a ludificação. Gosto muito desse termo, que daí a gente consegue associar os dois. Porque é muito comum as pessoas olharem para o jogo numa empresa e falar, é gamificação. O professor aplicar um jogo dentro da sala de aula e falar que está fazendo uma aula gamificada. Não, gente, vamos entender. O contexto ele tem bastante diferença. Tem muita coisa que andam ali próximas, mas não são iguais. Tem que entender esse contexto. Paulão, eu queria até dar um exemplo sobre como é você utilizar o jogo dentro de uma empresa. Eu fiz uma ação no ano passado na empresa Roche, que era no momento de intervalo das pessoas, tinha eu e o TH, inclusive, que ele estava aqui na live, eu vi. Aí eu vi. Nós estávamos um em cada ponto, então a gente ficava nas cafeterias, né, que tem dentro da empresa, dentro dos setores, e a gente estava lá com os jogos disponíveis. A gente estava com jogos de desafios lógicos. Então as pessoas elas iam até lá e voluntariamente, então entra a palavra, voluntário. Por quê? Nós estávamos lá disponíveis para interagir com os jogos com quem quisesse. Então as pessoas elas paravam, o que é isso aí? O que está acontecendo? A gente está aqui com uma ação de jogos para vocês poderem jogar nesse momento de intervalo, um trabalho de descompressão, como vocês estão... e os caras eles ficavam muito tempo sentados no computador. E aí a empresa entendeu que eles precisavam ter um pouco mais de atividades diferenciadas. Eles programaram e uma das programações foi a nossa. Então a gente começou com essa ação pequena em cada setor, que era utilizar os jogos para que as pessoas elas voluntariamente pudessem participar. E aí a segunda etapa, depois que essa deu certo, o pessoal viu que o jogo de tabuleiro é um atrativo e as pessoas gostam, se interessam, eles fizeram uma atividade programada. Então a gente foi para um gramado, a gente levou mais de 10 jogos diferentes, jogos gigantes também, e as pessoas elas se inscreviam para poder jogar. Então a gente partiu de uma ação pequena, que foi conhecer, para uma ação grande que já tinha uma inscrição. Então as pessoas elas vivenciaram, gostaram, e aí eles tornaram isso maior, mais significativo para eles. Então, é um exemplo de uma ação que partiu de um voluntário utilizando o jogo, tá? Então, eu quis complementar. Fala uma coisa. Me fala uma coisa, Amaral. Qual era o objetivo principal dessa empresa? Você sabe qual era? Por que queria que eles fizessem atividades diversas? Eu não lembro agora o nome exato da semana, mas eles têm uma semana que eles pegam diversas atividades diferentes, estilo uma CIPAT, sabe? Tá. Que a CIPAT você faz uma ação, né, movimentada da empresa para falar um pouco sobre a consciência do trabalho, da segurança. Sim. Então, eles pegaram um pouco desse mote e levaram diversas atividades, desde massagem, bicicleta, para a galera poder andar, e nós entramos com os jogos de tabuleiro. Então, de fato, eu levei jogos para lá e não foi uma gamificação. Foi a gente utilizar a ferramenta jogo para um bem de apresentar e essas pessoas conhecerem. Eu quero usar esse exemplo, por isso que eu perguntei para você se você sabia qual era o objetivo principal. Porque o exemplo que você deu foi exatamente o que eu falei no início, que tenha repertório. Tenha repertório para você ser criativo. Uma empresa, quando pensa em vamos tirar os nossos funcionários daquele olhar que ele tem focado o tempo todo e vamos abrir um pouquinho o leque para ele, fazer outras coisas que não são do dia a dia dele, o que a empresa quer no final, no fundo, o que ela quer? Além da qualidade de vida para o funcionário e tal, ela quer que esse funcionário ele tenha um olhar mais amplo, que ele amplie o leque dele de várias oportunidades.
tem o... Putz, toda vez eu cito o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele fala sobre criatividade, eu adoro a fala dele, e ele fala, você já leu Tititi hoje? Você já leu alguma Capricho? E a revista do Peixe? Sabe, tipo, mano, o que tem a ver eu ler isso? Ele falou, sabe por que é interessante você ler isso? Porque você vai sair completamente do seu foco. Você vai sair completamente do que você está acostumado a fazer. E às vezes a solução que você quer, a solução que você precisa, você vai encontrar lá no Jornal do Peixe, lá na revista do Peixe. Você vai ver que os caras estão usando uma tecnologia, alguma coisa que eles fizeram, que, meu, é sensacional e se encaixa para mim aqui. Então, repertório, galera. Vou reforçar, repertório. Joguem, joguem. Quer ludicidade? Brinque. Então, reforço isso que eu acho que é fundamental a gente trazer isso pro dia a dia aí, para quem quer trabalhar com jogos. Paulão, deixa eu dar um oi pra galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Tem bastante gente aí. O Márcio chegou aí pedindo para eu não rir e fazendo brincadeira. E o Bustilho, o grande Igor, ele fez uma pergunta aqui, ó. Deixa eu voltar que eu perdi aqui. Ele pediu aqui que falou que fizeram uma pergunta aqui também. Anota essa aí que eu vou respondendo. Qual que foi a... A Bariane comentou que o professor expressa o que vive e as crianças sentem e percebem de forma muito rápida. Fato, Bariane, é isso aí. O professor que ele quer trazer a ludicidade, mas ele não vive a ludicidade, soa falso. E a criança percebe, gente. Parece que não, mas a criança percebe. Ela tem uma percepção. E eu falo isso por experiência própria, dando aula, e por experiência com os meus filhos. Tá? Eu não canso de falar que aqui em casa sempre foi um grande laboratório. Né? Tudo que eu aprendi eu vim aplicando aqui em casa com os nossos filhos, eu e a Kika. Então a gente traz muito disso. Não adianta eu trazer ali um contexto e falar da boca para fora se o meu corpo não está falando aquilo. Né? Então trazer um jogo, trazer ludicidade, o professor tem que sentir. E daí quando sente, quando você realmente entrega isso, daí volta num conceito que eu já falei também, que é muito gostoso, que daí você entra no flow e já era. É o flow. Esse é o flow. Bom, vamos lá. Ó, o Bustilho tá perguntando aqui. Pergunta boa, hein? Gostaria de saber mais sobre a utilização de board games no ambiente corporativo voltado para as vendas. Vocês sugerem alguma literatura ou vocês têm algo voltado? Quer comentar aí? Bom, ó, eu tenho aí bastante jogo, Bustilho, que eu já trabalhei nessa parte de gamificação. E depois, eu acho que a gente pode até anotar, porque eu tenho alguns materiais já prontos, que foram feitos, que foram passados para mim, e eu gostaria de compartilhar depois. Eu não tenho agora na memória esses materiais para falar para o Bustilho, mas eu tenho tudo isso gravado, eu posso mandar para ele. Então, eu fiz um trabalho bem bacana, inclusive com o Tu, que ele é da Ludo Eventos, e ele trabalha diretamente com gamificação. Então, a gente já fez alguns trabalhos bem bacanas, que foram nesse sentido, que vai super ajudar o Bustilho aí. E aí, quem quiser também, depois a gente pode compartilhar esse material. Isso. O que eu posso falar sobre isso, Gão, é o seguinte... existe material sim, e daí você vai conseguir buscar, se você tem algum material que a gente vai levantar e a gente manda para você, eu acho que é interessante. Se falando em gamificação, um livro que me vem à mente logo de cara é Gamification, da Flora Alves. É um dos livros top para se entender um pouco da gamificação. Tem uma linguagem super simples, super gostosa para se ler e entender muitos dos conceitos. Tá? Então, isso é um conceito. E outra coisa que você quiser buscar, se você quiser buscar mais coisas sobre o jogo, procura como jogos sérios, serious gaming. Vai ter bastante literatura falando de serious games. Tá? Que são jogos corporativos. Eu particularmente não gosto desse termo,
tá? Jogos sérios, né? A classificação é jogos sérios. Eu não gosto dessa classificação, mas existe bastante literatura sobre isso, tá? E eu quero dar uma ressalva que acabou de entrar na live a Aurora, do canal Namira, que ela é lá de Portugal. Obrigado pela sua presença. E amanhã, nesse mesmo horário, eu vou fazer uma live com ela aqui no 123 Valendo, para falar um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro no Brasil e em Portugal. Vamos entender um pouquinho de cultura, como se joga lá, como se joga aqui. Então, vou bater esse papo com a Aurora amanhã, intercâmbio Brasil-Portugal, beleza? Já fazendo o jabá de amanhã. Seja bem-vinda, Aurora. Inclusive, eu quero contar uma gafe que eu dei com ela. Ela entrou no canal da Cortex e ela falou: Oi, tudo bem? Pô, que bacana seu trabalho. Aí eu falei: Nossa, que legal, você tem um canal também. E não pesquisei, só falei: Pô, vamos marcar um dia pra gente conversar e se conhecer. Ela falou: Então, mas eu tô em Portugal, não tô no Brasil. Aquele, aquele que super entendeu, né? É Super. minha cara. Mas eu queria só complementar do Hugo. Eu tenho dois jogos que eu utilizei muito dentro desse trabalho corporativo com o time de vendas, que foi o Croquinole e o Bloqueio. Esses dois jogos, a gente trabalhou muito a questão das competências para líderes. Como o cara ele tem que estar diretamente engajado dentro da sua proposta, ele tem que ter as suas tomadas de decisões muito acertadas e o principal, ele tem que se adaptar a todas as mudanças que elas acontecem. Então, esses são temas que são muito pertinentes e muito trabalhados dentro do grupo de vendas. Eles trabalham demais isso. Então, são os pontos altos que são trabalhados aí tanto na gamificação quanto no trabalho com board games. Então, tem algumas competências que a gente desenvolve muito bem através dos jogos, tá? Só quis complementar aí um pouco a fala do Paulão, tá? Paulão, a gente tem A coisa dos jogos corporativos aí, meu, é um universo à parte, porque muita coisa se cria, né? Muita coisa é criada especificamente para um tipo de evento, né? Então, isso é muito bacana. Paulão, diga aí. Tem um desafio para você aí agora. Diga aí. Eu tenho nas minhas mãos aqui um jogo. Eu vou fazer uma apresentação rápida dele e gostaria que você fizesse isso depois, tá? Então, contar um pouco desse jogo, falar um pouquinho dessa história dele, ou a sua história com ele, falar mais ou menos como ele funciona, a dinâmica e qual que é a aplicabilidade dele para aprendizagem, tá bom? Boa, fechou. Então, acho que eu vou abaixar um pouco minha tela, tá? Aí você me fala se você tá enxergando aí. Tá vendo aí? Tô sim. Bom, esse aqui, ó, é o jogo das bolinhas. Eu tive a oportunidade de conhecer ele de uma forma totalmente diferente lá em 2014. E aí eu conversando com professoras, e para quem não sabe, eu também gosto de criar jogos, eu me aventuro com isso. E eu tento trabalhar sempre com jogos mais simples, né? Que eles caibam dentro da sala de aula e de fato você consiga conectar rápido o aluno com a proposta dele, né? E eu trabalhei, Paulão, em 2016, em uma feira lá em Resende, no Rio de Janeiro, e eu levei esse jogo primeiro, que basicamente você tem as bolinhas, você divide essas bolinhas pelo número de pessoas, você joga o dado, o número que cair é o número que representa a bolinha. Então, se eu tiro o número 2, eu coloco o número 2 e assim vai até o jogador que acabar com as suas bolinhas da mão primeiro, ele vence o jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Ninguém nunca quis comer essas bolinhas, não, mano? Parece pirulito, cara. Que vontade de comer, mano. Já aconteceu de tudo com essas bolinhas. Comer, brincar, juntar. E aí, com isso, eu percebi que as crianças, eles tinham... Isso, crianças de 8 e 9 anos, lá em Resende. A professora falou que eles tinham muita dificuldade com essa questão de entender o número, saber qual que é o número certo. Isso que a gente está falando da forma simples desse jogo, né? E aí, a partir disso, eu falei, nossa, como que eu posso ajudar essas crianças a entenderem melhor, né? Essa questão
da soma, da subtração. Aí a gente chegou nessa versão aqui, que é o jogo das bolinhas grandes, que você tem 12 números, você trabalha com soma e subtração. Então eu jogo 2 dados e eu escolho o que eu quero fazer. Se eu coloco, um exemplo, se eu tirei número 6, eu tenho a opção de jogar dentro do buraco, né? Essa bolinha não volta mais. Ou eu poderia fazer uma subtração e ele tiraria o número 4 ao invés do 6. Então você começa a trabalhar essa questão das escolhas. Então eu trabalhei muito com esse jogo. Esse foi o primeiro jogo que eu fiz e vendi. E ele surgiu da necessidade das professoras que não conseguiam ensinar a questão da matemática, principalmente das operações iniciais, que eram soma e subtração. Então esse jogo foi muito significativo para mim, porque as professoras, elas de fato conseguiram, a partir disso, desenvolver melhor um trabalho. Então eu quis apresentar esse jogo aí para você, porque ele teve muito significado para mim, entendeu? Show de bola. A Aurora perguntou se foi você que criou esse jogo mesmo, né? Acho que respondeu já, ela que você criou. Essa segunda versão foi eu que criei. A primeira versão é uma adaptação de um jogo que eu vi diferente, material diferente. Aí eu, nas minhas loucuras, fui caçar material, fui fazer. Aí eu comecei a produzir ele em escala, consegui fazer a venda dele por um tempo. E aí depois me veio essa possibilidade de fazer a segunda versão. Jogo das bolinhas. Ela perguntou se cada um dos alunos usa uma caixinha ou eles jogam juntos. Todos jogam juntos e a gente divide o número de bolinhas por igual. Então você divide de 4 a 5 bolinhas por pessoa que está participando. Então dá para jogar até 5 jogadores. Ah, legal. Daí você leva uma quantidade de jogos para cobrir a turma. Exatamente. Então esse é um jogo que tem muito significado para mim nessa questão da aprendizagem, porque ele surgiu da necessidade de uma professora. Sim, show de bola. Minha vez? Sua vez, 5 minutos, hein? 5 minutos está acabando, olha só. Não tem no Brasil esse jogo. Aurora, me fala se tem esse jogo aí em Portugal. Esse jogo é do Roberto Fraga. A minha história com esse jogo foi que quando você é picado pelo bichinho do board game, você começa a comprar jogos, né? E eu tive uma fase que eu comprava simplesmente jogo porque eu achava bonito, achava legal e um preço bom. Daí eu achei esse lá no board game, no Ludopedia, tava lá num preço bacana e eu comprei esse jogo. Ele é de 2 a 8 jogadores, isso já me encantou. Ele é um party game de 2 a 8 jogadores e joga criança de 6 anos para cima. Detalhe, dá para você fazer uma bela adaptação para crianças de 4 anos também. Tá? Dá para fazer uma bela de uma adaptação. E ele leva 15 minutos. Ele tem uma lógica, uma parte muito parecida com Doble. Muito parecida com Fantasma, né? Que tem uma coisa do raciocínio rápido. A grande diferença é que você tem vários animaizinhos legais e bonitinhos aqui que se repetem na carta. O que acontece e como que funciona o jogo? Você tem, de um lado, os animais e do outro você tem uma parte laranja e uma parte azul, que em algumas outras cartas é verde, tá? Mas a parte laranja sempre é laranja. A regra é simples. Quando você pega uma carta, daí eu vou baixar um pouquinho só para vocês. Não precisa baixar. De um lado vai estar as cartas com os animais para cima, e daí aqui, essa daqui é um monte de cartas. Então eu teria todo um monte de cartas aqui para que eu conseguisse utilizar as cartas aqui e um outro monte aqui do lado. Obviamente, quando se embaralha, pode ser que a carta caia com esses números para cima ou caia com esse. Quando cai a sequência, existe uma seta aqui. Essa seta, ela vai indicar quais animais eu tenho que imitar primeiro. Nesse caso, imitar. Nesse caso, eu teria que imitar o animal
que tem 4 na carta, que seria o porco. O porco, Tá? o porco. Seria o porco que tem 4. Depois o que tem 3, que seria a vaca. Não. a vaca. A vaca. É a vaca, é. Depois o que tem 2, O burro. o burro. E depois o que tem 1, Que eu não sei o que é isso. é o pato. Ah, é um pato? É. Ah, um pato, é. Agora eu vi. Depois que as pessoas imitaram 4, 3, 2, 1, quem pegar a carta primeiro é o vencedor daquela rodada. E daí ele pega essa carta e ele vai virar aqui para ter um novo desafio. O desafio muda quando aqui você tiver uma carta azul, a sequência é o contrário. Tá vendo aqui que daí eu vou do 1, 2, 3 e 4. Né? Eu vou até o número 4. E quando eu tenho essa setinha aqui, eu mudo a carta. Que daí faz o quê? Eu tenho que imitar apenas o animal que tem uma repetição. Assim como se eu viro nessa carta, eu tenho o que tem 3 repetições. E assim vai, o jogo vai acontecendo e é muito divertido. Muito divertido, porque você começa a rir sem parar, velho. Sem parar. Jogar com criança é bom, jogar com adulto é muito melhor. Melhor ainda. Melhor e ainda. Como você faz uma relação dele aí, Paulão, para a gente terminar com a aprendizagem? Aprendizagem? Vou trazer um termo. Vou trazer um termo bem técnico aqui para a gente entender. Eu fiz até uma leitura dele aqui. As aptidões que a escola traz, o que a aprendizagem traz, o que a neuroaprendizagem traz para a gente. Aptidão verbal, porque eu preciso falar, imitar um animal, faz parte da aptidão verbal. Numérica, eu tenho que ser rápido ali no número para entender o número e ver ali. Raciocínio lógico, né? Atenção, né? Você tem que estar ali 100% no jogo, senão não tem como, né? E dá pra, a Aurora falou, né? Posso falar um bem simples e bom para a matemática. Exato. Dá para falar também sobre matemática nesse jogo. Muito, muito rapidamente dá para você entender sobre a sequência de números. Enfim, daí vem com a criatividade do professor também, aquilo que a gente falou. Com esse jogo, um professor pode trabalhar várias outras coisas, né? E falando de inteligência de Gardner, a gente pode falar aqui que a gente está falando da lógico-matemática, né? Uma das inteligências de Gardner, e inteligência espacial, né? Então, acho que isso, para a aplicação desse jogo em si, que a gente está prestes a acabar aqui nossa live, falta 3 minutos, eu acho que dá para trazer um jogo como esse, simples, com uma diversão absurda e, além disso, esse professor pode trabalhar isso também com os animais. E olha que legal, né? Mamífero. E olha que legal, e isso é uma coisa que eu gosto de falar. Como a gente pode também aproveitar e fazer um jogo desse, e é possível fazer, né? Então o professor, ele consegue fazer um jogo desse. Paulão, acho que é legal a gente ir se despedindo, né? Se você quiser fazer as honras aí, depois eu termino, tá? Maravilha. Eu quero agradecer todos que passaram por aqui. Alguns só passaram e foram embora. Se você vier assistir no IGTV também, que vai estar gravado aí, muito obrigado pela presença. Bisnaguinha, meu grande amigo, preciso falar com você. Em breve vou te ligar. Agradecer a todos vocês que participaram. E não falamos do grupo de estudo, né? Como que vai começar, né? A gente vai chamar cada um, é isso, né? Depois no particular, né? Isso. É isso mesmo. E eu acho que é isso. Quero agradecer pelo movimento todo que a gente está gerando aí nessa comunidade dos jogos. Acho que é isso. Valeu, Zé! Gente, obrigado pela participação de vocês. Então, essa foi a segunda quinta-feira. Todas as quintas-feiras nós vamos estar aqui às 18 horas falando sobre jogos e aprendizagem. Então, a gente vai discutindo. E o principal é participação com vocês. Então, manda mensagem, a gente responde. Os temas, eles vão surgindo conjuntamente. Então, todo mundo aqui participa com a gente, tá? Não é só Paulão e Amaral, não. É Paulão, Amaral e toda a comunidade do Instagram. E a comunidade, gente, é isso aí.
Cortex 1, 2, 3 valendo. Até a próxima quinta-feira. Valeu, valeu, Paulão. Valeu, tchau, irmão. gente. Até mais. Segunda quinta-feira, é isso aí. Quinta-feira que vem tem mais. Tem mais, tem mais.